Estudos lógicos matemáticos, eixo 1, cálculo diferencial integral, módulo 2, parte 1 de 3. Neste vídeo, você será conduzido através do seguinte assunto: expressões algébricas. Definição: fatoração. Fatorar é transformar equações algébricas em produtos de duas ou mais expressões chamadas fatores. Por exemplo, nesta expressão, podemos colocar m-1 em evidência e depois x mais y. Fator comum em evidência. Quando os termos apresentam fatores comuns, é possível apresentar o fator comum em evidência. Primeiro, neste exemplo, existe um fator comum, a, em todas as variáveis, portanto, pode ser colocado em evidência. Segundo, da mesma forma que no exemplo anterior, existem fatores comuns, b, em todas as variáveis, pode ser colocado em evidência. Terceiro, neste exemplo, o fator comum 2x pode ser colocado em evidência. Quarto, agora o fator comum 12ax, apesar de ser um pouco mais complexo, ainda é comum e pode ser colocado em evidência. Quinto, às vezes o fator comum a mais b é uma expressão e, sendo comum, deve ser colocado em evidência. Observe. Sexto, neste caso, o fator comum x é o elemento de menor ordem, expoente comum, e pode ser colocado em evidência. Agrupamento. Consiste em aplicar duas vezes o caso do fator comum em alguns polinômios especiais, como, por exemplo, os dois primeiros termos possuem em comum o fator a. Os dois últimos termos possuem em comum o fator b. Colocando esses termos em evidência, encontramos esta expressão. Este novo polinômio possui o termo x mais y em comum. Assim, colocando-o em evidência, encontramos esta última expressão. A expressão final é bem mais simples que a inicial. Primeiro, vamos exemplificar este tipo de fatoração. Os dois primeiros termos possuem em comum o fator x. Os dois últimos termos possuem em comum o fator a. Colocando estes termos em evidência, observamos que agora o fator comum é x menos 3. Colocando novamente em evidência, chegamos à forma final. Segundo, outro exemplo deste tipo de fatoração. Os dois primeiros termos possuem em comum o fator b ao quadrado. Os dois últimos termos possuem em comum o fator c ao cubo. Colocando estes termos em evidência, observamos que agora o fator comum é 2 mais a. Colocando novamente em evidência, chegamos à forma final. Soma de quadrados. Consiste em transformar as expressões no quadrado da soma das raízes quadradas, subtraído do produto de 2 pelas raízes quadradas. Parece complicado, mas não é. Observe que os termos elevados ao quadrado são os mesmos da expressão, bem como os termos multiplicados por 2. Primeiro, observe o exemplo seguinte. Primeiramente, identifique os termos da expressão, 4x ao quadrado e 9. Calcule a raiz quadrada de cada termo, 2x e 3. Coloque-os no formato de quadrado e de produto. Segundo, neste exemplo, os termos da expressão são n ao quadrado, x quadrado e m ao quadrado. Calculamos a raiz quadrada de cada termo, nx e m, e substituímos no formato de quadrado e de produto. Terceiro, os termos desta expressão são 25c quadrado e 16. Calculando a raiz quadrada de cada termo, 5c e 4, poderemos escrever a expressão no formato de quadrado e de produto. Diferença de quadrados. Consiste em transformar as expressões em produtos da soma pela diferença, simplesmente extraindo a raiz quadrada de cada quadrado. Novamente, utilizamos a raiz quadrada de cada termo da diferença para montar a expressão final. Primeiro, o exemplo seguinte mostra a diferença de quadrados. Como fizemos na soma de quadrados, primeiramente devemos identificar os termos x² e 9.
Calculamos a raiz quadrada de cada um deles e substituímos nos fatores do produto. Segundo, e agora? Quem são os termos da diferença? O primeiro termo é a ao quadrado e o segundo termo é b ao quadrado. Calculando a raiz quadrada de cada um deles, poderemos substituir nos fatores do produto. Terceiro, este exemplo que parece mais complicado segue o mesmo procedimento anterior. O primeiro termo da diferença é 16a ao quadrado e o segundo termo é 1. Calculando a raiz quadrada de cada um deles, poderemos substituir nos fatores do produto. Quarto, em alguns casos é possível efetuar a diferença de quadrados duas vezes. O primeiro termo da diferença é 1, o segundo termo 16x à quarta. Calculando a raiz quadrada de cada um deles, poderemos substituir nos fatores do produto. Observe que temos novamente uma diferença de quadrados no resultado. O primeiro termo dessa diferença é 1 e o segundo termo é 4x ao quadrado. Calculando a raiz quadrada de cada um deles, poderemos substituir nos fatores do produto, chegando à expressão final. Trinômio do quadrado perfeito. O trinômio que se obtém quando se eleva um binômio ao quadrado chama-se trinômio quadrado perfeito. Observe que temos uma soma e uma diferença elevados ao quadrado. No primeiro caso, a soma, os termos do resultado são todos somados. No segundo caso, a diferença, o termo multiplicado por 2 recebe sinal negativo e os demais são somados. Este trinômio deve ter sido apresentado a você no ensino médio, utilizando uma regrinha prática que vamos recordar. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ou ainda, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Primeiro, observe o exemplo. Percebemos que o produto 12xy apresenta sinal negativo. Trata-se, então, de uma diferença. Calculando a raiz quadrada dos termos elevados ao quadrado, 4x ao quadrado e 9y ao quadrado, teremos 2x e 3y. Conferimos agora se o produto está correto. 2 vezes 2x vezes 3y. São 12xy. Então, este é o quadrado perfeito da diferença. Segundo, este exemplo é bem simples. O produto 10x apresenta sinal negativo. Calculamos a raiz quadrada dos termos elevados ao quadrado. X ao quadrado e 25. Teremos x e 5. Conferimos agora se o produto está correto. 2x vezes 5 são 10x. Então, este é o quadrado perfeito da diferença. Terceiro, mesmo parecendo mais complicado, este exemplo segue o mesmo procedimento dos anteriores. O produto 24xy apresenta sinal positivo. Calculamos a raiz quadrada dos termos elevados ao quadrado. 16x ao quadrado e 9y ao quadrado. Teremos 4x e 3x. Conferimos agora se o produto está correto. 2 vezes 4 vezes x vezes 3 vezes y. Então, este é um quadrado perfeito da soma. Quarto, neste exemplo, podemos colocar em evidência o fator comum 3, antes de fatorar o quadrado perfeito. Agora, dentro do parênteses, o produto 2x apresenta sinal positivo. Calculamos a raiz quadrada dos termos elevados ao quadrado, x ao quadrado e 1. Teremos x e 1. Conferimos agora se o produto está correto. 2x vezes 1 é 2x. Então, este é um quadrado perfeito da soma. Quinto, novamente, podemos colocar em evidência o fator comum 25, antes de fatorar o quadrado perfeito. Agora, dentro do parênteses, temos uma diferença de quadrados. Calculamos a raiz quadrada dos termos elevados ao quadrado, a à quarta e b ao quadrado vezes 4. Teremos a ao quadrado e 2b. Então, esta é uma diferença de quadrados. Soma de 2 cubos. A soma de cubos pode ser fatorada da seguinte forma. Observe que o resultado apresenta 2 fatores.
O primeiro é um fator sem expoente, e é uma soma. O segundo apresenta expoente em seus termos, e o termo produto possui sinal negativo. Primeiro, este exemplo é uma aplicação direta da soma de dois cubos. A primeira operação é escrever a expressão na forma de cubos. Agora, seus termos serão 3x e 10. Aplicamos a forma fatorada com o primeiro termo sem expoentes, somados, e o segundo termo com expoentes e sinal negativo no produto. Encontramos, finalmente, esta expressão. Segundo, a primeira operação é escrever a expressão na forma de cubos. Em seguida, os termos x e 1 serão aplicados à forma fatorada. O primeiro termo sem expoentes, somados, e o segundo termo com expoentes e sinal negativo no produto. Terceiro, com certeza você já compreendeu o mecanismo desta fatoração. Assim, vamos fatorar diretamente. Os termos deste cubo serão 2x e y. O primeiro termo sem expoente, somados, e o segundo termo com expoentes e sinal negativo no produto. Diferença de dois cubos. A diferença de cubos pode ser fatorada da seguinte forma. Observe que o resultado apresenta dois fatores. O primeiro é um fator sem expoente e é uma diferença. O segundo apresenta expoente em seus termos e o termo produto x e y possui sinal positivo. Primeiro, este exemplo é uma aplicação direta da diferença de dois cubos. A primeira operação é escrever a expressão na forma de cubos. Agora, os seus termos serão 3x e y. Aplicamos a forma fatorada com o primeiro termo sem expoentes subtraídos e o segundo termo com expoente e sinal positivo no produto, até a expressão final. Segundo, a primeira operação é escrever a expressão na forma de cubos. Em seguida, os termos 2x e 3 serão aplicados à forma fatorada com o primeiro termo sem expoentes, subtraídos, e o segundo termo com expoentes e sinal positivo no produto. Terceiro, repetindo o procedimento de fatoração, os termos R e 4 serão aplicados à forma fatorada com o primeiro termo sem expoentes subtraídos e o segundo termo com expoentes e sinal positivo no produto. Muito bem, pessoal, encerramos a parte 1 de 3 do módulo 2 de Cálculo Diferencial Integral, eixo 1 de Estudos Lógicos Matemáticos. Um grande abraço de toda a equipe.